Reforma de apartamento de 64 metros quadrados, com sala integrada com a cozinha, com direito a suíte, banheiro social, porta mimetizada e ainda um escritório. Então fica nesse vídeo para conferir todos os cantinhos da reforma do meu apartamento. Olá! Eu sou a Carol, arquiteta do Estúdio Arq 56 e meu objetivo é te ajudar a ter uma vida mais confortável, funcional e com a sua personalidade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a reforma do meu AP. Então já se preparem para vocês conferirem todos os cantinhos desse projeto, tudo que foi alterado, o que a gente colocou de novo e se encantar por cada detalhe. Eu sei que eu demorei para trazer esse vídeo para vocês, mas é porque o meu apartamento tecnicamente nunca ficou pronto. Ficou ainda alguns detalhes que a gente tem que fazer e aí eu queria que tivesse tudo pronto e perfeito para mostrar para vocês. Mas eu mudei de ideia e decidi que eu vou mostrar alguns detalhes, então eu vou mostrar alguns ambientes nesse vídeo de hoje e alguns outros ambientes que a gente ainda não finalizou, eu vou deixar para um próximo vídeo quando tiver tudo pronto. Mas eu já garanto para vocês que hoje vocês vão conseguir ver como que ficou essa sala lindona que é onde eu tô, que ela é integrada com a cozinha e eu vou trazer também algumas soluções de projeto que a gente pensou para esses ambientes, principalmente a integração da sala com a cozinha, que teve que fazer a mudança do quadro de energia, como que essa mudança foi feita. Então se liga nesse vídeo que ele vai ter muitos detalhes técnicos e também muita coisa criativa para você se inspirar e transformar a sua casa. O ponto que a gente pode começar esse tour é por essa vista aqui que está atrás de mim, que é a chegada. Então a gente tem a chegada da casa, o cantinho de chegada e essa parte da integração, que foi bem nesse ponto que a gente teve que retirar o quadro de energia, retirar não, né? Realocar esse quadro de energia para a gente poder derrubar a parede que existia aqui e poder integrar esses dois espaços. Deu trabalho? Deu muito trabalho, mas eu não me arrependo, acho que foi a melhor escolha que eu fiz aqui para o apartamento, porque deixou esses espaços super integrados e super comunicativos, o que pra gente é ótimo, porque além de ampliar, então você ter essa sensação de que o espaço ele é bem maior, também facilita muito ali no nosso dia a dia, quando a gente está ali fazendo uma comida, lavando uma louça, e a gente também pode conviver com as pessoas que estão na sala. Então, pra gente fez muito sentido. Se você pegar pelo projeto, muita coisa mudou aqui do hall de chegada, mas a gente ainda manteve o tom azul, que era super importante. Então, a gente trouxe esse tom azul para o piso, para todas as paredes e para o teto, mas a gente acabou trazendo outros elementos para deixar mais aconchegante, mais receptivo. Então aqui para essa parte a gente trouxe alguns elementos que eram os principais. Então a parte aqui da porta toda azul, toda a pintura, então a gente tem a pintura de todas as paredes, teto e também no piso todo em azul. A gente já tinha essa cadeira azul, a gente decidiu reaproveitar ela aqui. Esse é um espaço de recepção. E aqui a gente decidiu colocar essa estante porque eu sou uma super colecionadora de livros, tá? Eu amo livros de paixão. E aí eu precisava de espaço para pôr meus livros e a gente acabou não fazendo nada na sala. Então eu decidi colocar aqui. E aí aqui ficou com livros. E aqui a gente trouxe só um feixe de iluminação que vai do teto. E ele desce para a parede, para poder iluminar o espaço. Para compor ainda esse ambiente, a gente trouxe alguns elementos. Então aqui a gente tem esse interfone maravilhoso. Gente, ele funciona de verdade, tá? É o interfone aqui, ele é vermelho, lindo. E a gente tem esse quadro também, que é da Selo Coletivo. Eu vou deixar aqui, depois eu arroba para vocês conferir, uma loja linda, tem quadros lindos. E atrás a gente tem o querido quadro de energia. E aí eu vou contar a saga deles, alguns detalhes de como que foi fazer essa troca do quadro de energia, porque deu muito trabalho e a gente teve muito problema aqui nessa obra com a mão de obra. Eu acabei fechando com uma empresa que eu não conhecia para testar mesmo eles e eu acabei me arrependendo, tá? Sinceramente, foi um dos meus maiores arrependimentos aqui, porque eles fizeram muita cagada, fizeram muito acabamento mal feito, deram problema, desapareceram. Então assim, só problema, mas no final, pelo menos essa parte do quadro de energia deu tudo certo. Mas eu vou contar o que a gente tinha que fazer de intervenção que não estava previsto para a gente conseguir fazer essa troca, tanto do quadro quanto do interfone. Essa vista ela é perfeita para eu contar para vocês, então, todos os detalhes de como que foi essa parte da integração, tá? Então, o que que acontece? Bem aqui onde eu tô, exatamente aqui, tinha uma parede
e a gente queria demolir. Então antes a planta da casa era assim, vou deixar a planta para vocês conseguirem visualizar. Aí tinha a planta da casa, aqui tinha a porta de entrada, logo aqui onde tem esse pedaço de parede, tinha uma parede que fechava para a cozinha, então você acessava a sala por aqui, acessava aqui a sala. Ali onde a gente tinha essa estante, a gente tinha um armário que a gente tirou, ele tava meio podre, a madeira tava podre, a gente tirou. Então você acessava a sala por aqui, a gente tinha a sala aqui, e aqui tudo era fechado com uma parede. E aí eu não queria isso, era muito fechado. Essa cozinha era super escura, porque ela só tinha a janela da lavanderia, que aí elas eram integradas, na verdade elas tinham uma porta, então era super escuro, mal ventilado. Então eu queria integrar todo esse espaço, deixar ele mais amplo e criar essa conexão entre os ambientes, era o que eu mais queria. Então eu falei assim, não, vou tirar essa parede. Eu já estava convicta que eu ia tirar essa parede. Aí eu vim aqui fazer a visita, técnica, etc. E aí tinha o quadro de energia. O quadro de energia, ele ficava bem aqui, bem nesse pedacinho aqui da bancada, que a gente até teve que avançar a bancada um pouquinho mais pra cá, para poder esconder algumas conexões dela. Por quê? Pra gente conseguir derivar esse quadro de energia e levar ele para aquele canto, a gente teve que criar esse forro de gesso que não estava previsto. A gente não queria fazer forro de gesso em tudo, porque aqui na sala a gente colocou um ventilador, e aí é forro de gesso e mais o ventilador, a gente não tinha um pé direito tão alto para ficar confortável, né? Meu marido ele tem 1,90 m, então ia ficar muito baixo esse ventilador. Então a gente decidiu colocar o forro de gesso só nesse espaço para poder passar toda a parte de tubulação, conduíte e conectar ali na outra parede. E também a gente teve que passar uma parte pelo chão, pelo piso. Mas como a gente ia trocar esse piso ali, aquele pedaço a gente iria pintar de azul, então dava para quebrar, depois fechar, amaciar e pintar. E aqui dentro a gente teve ainda que deixar algumas conexões, principalmente da parte do interfone. Por quê? Esse interfone, ele é conectado entre os andares, então ele não vem numa ramificação do prédio e aí faz um caminho para cada apartamento, não. Então, todo o meu final é conectado. Então, na hora que a gente fez essa intervenção, inclusive a gente teve que comunicar, né, os vizinhos, porque eles ficariam sem rede, os que estão para cima, né, os para baixo não. Mas, numa manutenção futura, alguma coisa que precisa alterar, tem que ter essa conexão. Então, a gente teve que derivar esse ponto do interfone, puxar o que está lá de cima e levar pelo forro de gesso, e aqui o de baixo levar pelo piso. Então continua a conexão, não fica um fio retinho agora, mas continua ainda interligado todos os andares. Então a gente precisou fazer isso. Até na época de projeto a gente tinha pensado em colocar aqui um tubo, colocar algumas plantas, fazer uma coisa diferente, mas aí a gente acabou mudando de ideia e a gente preferiu puxar mesmo aqui, fazer o forro de gesso e deixar toda essa parte bem ampla, bem integrada. Então acho que esse foi o ponto de intervenção maior e que também deu problema, gente. Toda obra tem problema, eu sempre falo isso pra vocês, porque é uma verdade, toda obra tem problema. Se alguém falar pra você, ai, minha obra não teve problema, é porque essa pessoa ou não esteve na obra dela, ou ela contratou alguém pra resolver qualquer coisinha ali, para resolver esses problemas, porque obra sempre tem. Aqui eu tive um pouco mais, porque realmente eu acabei fechando com uma empresa que eu falei, vou testar, eu já tinha ouvido muitas recomendações positivas deles, eu falei, vou testar no meu apartamento, se for bom, eu coloco isso na casa dos clientes, tá? Mas é uma empresa que com certeza eu não trabalho nunca mais, porque eles me deram muita dor de cabeça, foi um trabalho muito mal feito, eles estouraram o quadro de energia, olha, um monte de problema que a gente foi resolvendo, fui contratando outros profissionais, mas querendo ou não, dá um desgaste. E também por isso acho que acabou que eu nunca finalizei o apartamento, porque eu já estava cansada, eu queria me mudar logo. E, bom, ainda tem alguns detalhezinhos, quando eu falo que toda parte ainda tem um detalhe, eu vou mostrando pra vocês, é que a gente realmente não terminou. Aqui é uma coisa simples, na verdade, que é uma prateleirinha que eu quero colocar aqui em cima, mas a gente não colocou porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente acabou furando um cano no banheiro e a gente ficou um pouquinho tenso de furar o cano aqui também. Então a gente pensou em uma fixação um pouco diferente para essa prateleira, a gente ainda não colocou em prática. Eu sei que é falta de organização, mas vou me organizar para deixar tudo lindo e depois eu trago para vocês atualizações dessa reforma. Mas enfim, aí aqui a gente fez, ali a parte de cima, deixa eu vir desse lado, a gente deixou com um armário superior, esse armário é lindo, eu inclusive já fiz um vídeo que eu conto sobre esse armário, que são de cozinhas moduladas, tá? Isso é um detalhe muito importante. Parte de marcenaria a gente fez basicamente tudo. Algumas coisas a gente comprou pronta, então a gente comprou o móvel pronto e a gente montou, mas outras a gente realmente mandou lá cortar na Léo Madeiras, aí a gente cortou,
fez todo o plano de corte e a gente que instalou e fez e montou aqui, tá? Inclusive o painel que tá aqui na minha frente, que é o nosso painel de lambri com a porta mimetizada, a gente fez esse esquema e eu vou mostrar pra vocês e contar um pouquinho mais. Mas aqui pra cozinha, a gente tava com uma grana curta, tá? Eu tinha um budget muito baixo, um valor bem abaixo do que a gente tem hoje ali pra reforma. Sempre falo que uma reforma de médio padrão vai custar ali de uns 3 a 5 mil metro quadrado. É possível fazer com menos, como também com mais, aí o céu é o limite. Mas aqui a gente não tinha nem quase R$1.000 o metro quadrado para fazer essa reforma. Então era uma reforma de super baixo custo, então a gente teve que economizar ao máximo. Quais foram as soluções que eu encontrei para conseguir diminuir o valor dessa reforma? Fazer muita marcenaria, então muita coisa de marcenaria foi a gente que fez. Comprar coisa modulada, então ao invés da gente planejar essa cozinha, a gente comprou já modulado. Então a gente comprou esse móvel modulado, instalou, embaixo a mesma coisa, e aí eu fiz o processo ao contrário. Eu sempre falo que o ideal é primeiro ter a pedra e depois você vir com a marcenaria. Aqui, como a nossa marcenaria era modulada, então ela já vinha pronta, a gente preferiu colocar a marcenaria para depois vir a pedra. E mesmo assim, os módulos, eles não se encaixaram certinho. Depois eu vou mostrar mais para lá da cozinha, vocês vão conseguir ver. A gente colocou a cozinha Arizona, vou deixar o link aqui embaixo também. A gente colocou a cozinha Arizona, mas ainda tinha um canto que não tinha, por exemplo, um módulo para um pano de prato, o módulo de micro-ondas era numa torre que a gente não ia colocar. Então algumas peças a gente também fez um plano de corte e cortou cada uma deles e a gente montou e encaixou para formar o móvel do tamanho que a gente queria. Esse móvel de cima, que é da Nestor, se não me engano, a gente já comprou ele pronto, então a gente só instalou em cima, e só a parte de baixo que a gente teve que fazer aí esses retalhos, esses remendos. E eu também troquei o puxador dessa cozinha, porque o puxador que veio era um de plástico, não gostei muito, então eu troquei por um modelo metálico, esse ouro envelhecido, que ficou super mais gracioso e vai ter uma durabilidade muito maior também. Então aqui eu trouxe mais pertinho para vocês conseguirem visualizar a cozinha. Então é aquele canto que eu estava comentando com vocês, aquela parte de madeira que a gente fez sob medida, a gente comprou o ferro e fez a parte para colocar os panos de prato. E do lado de cá também a mesma coisa, a gente fez isso também, criou um nicho para guardar uma parte da fruteira, para guardar também o micro-ondas, então a gente deixou tudo aqui nesse nível inferior e em cima a gente deixou espaço para guardar as louças, etc. Então aqui a gente tem a parte da vista da cozinha integrada com a lavanderia. E a lavanderia foi um espaço que a gente decidiu que a gente não queria mexer muito, tá? Então a gente mudou aqui a parte do piso, porque a gente deixaria todo esse espaço integrado. A gente retirou a porta que tinha aqui, eu vou deixar as imagens para vocês verem. A gente retirou essa porta, a gente fez esse armário a gente fez ele pela Léo Madeiras, pelo plano de corte, junto também com a parte aqui do pano de prato. E aqui também dá pra ver um pouquinho, eu vou mostrar mais de pertinho, a parte que a gente fez o nicho do micro-ondas e aqui a gente fez um nicho pra fruteira, tá? E aí a gente criou essas duas bancadas bem espaçosas, isso porque aqui a gente não ia ter muito espaço de trabalho. Eu até comentei no vídeo que eu fiz, tanto do review quanto das coisas que eu tenho e não me arrependo, que uma delas era o forninho. Eu não me arrependo, porque apesar desse lado eu ter ficado sem espaço de bancada, aqui desse lado eu tenho exatamente o tamanho dessa bancada desse lado para eu poder cozinhar, para eu poder fazer tudo. Então não me falta bancada, eu tenho espaço até demais de bancada, o que me permite ter aqui uma cafeteira, fruteira, várias outras coisas. Então para mim ficou uma dinâmica super fácil. Eu adoro, não sinto falta de bancada, eu acho até às vezes que eu tenho bastante. E pra cozinha a gente não queria investir tanto, não fazia muito sentido pra gente investir, então a gente acabou não colocando bancada, a gente manteve o tanque existente, trouxe uma máquina que a gente já tinha. Os armários a gente também manteve, só pintou eles. A lavanderia também não tá finalizada, embaixo aqui desse armário a gente ia colocar uma prateleira, mas a gente tem pouco espaço de varal aqui. A gente tem um varal mágico só aqui desse lado, ele é retrátil. Então a gente vai colocar aqui um cabideiro para poder pendurar algumas roupas, que vai facilitar muito aí o nosso dia a dia. E do lado de cá a gente tem esse armário aqui alto, que ficou um armário desconstruído. Eu tinha pensado ele para fazer de uma forma, mas colocar a porta dele ia ficar uma porta muito pesada, muito grande, teria que fazer a parte dobradiça. Então a gente acabou optando por desconstruir esse armário. Então ele tem essa parte aqui fechada e pro lado da lavanderia ele é aberto e tem várias prateleiras onde a gente guarda ferramenta, pano, balde, vassoura, rodo,
tem uma parte mais alta, que é super importante para você conseguir guardar rodo, vassoura, que tem uma altura maior. E ali a gente tem 2 cestos de roupa suja e uma escadinha ali que a gente usa de vez em quando. Então a lavanderia ficou mais compacta, a gente não fez tantas intervenções, mas a gente também quis integrar para realmente criar essa ventilação e também essa parte de iluminação maior. Tanto que esse espaço é o espaço mais iluminado e mais bem ventilado da casa. E eu confesso também que pelo menos a sala é o meu espaço favorito. Então vamos para ela agora que eu quero contar todos os detalhes para vocês. E antes de eu virar para mostrar o outro lado da sala para vocês, eu quero contar um pouquinho mais desse cantinho. Que a gente trouxe o cobogó, eu não contei pra vocês, mas esse cobogó é da Portobello. Eu não lembro o nome, confesso, de ter estudado. Eu vou deixar aqui o nome dele certinho, mas ele é da Portobello, ele é lindo. E ele trouxe esse charme e também um pouco dessa separação, que traz essa separação do hall de chegada pra parte da sala, mas que ao mesmo tempo também conecta na parte visual, porque ele é todo vazadinho. Então assim, eu amei, ficou lindo. E eu não sei se vocês lembram, mas aqui a gente ia colocar uma bicicleta que a gente acabou desistindo e a gente comprou essa poltrona linda. É uma poltrona Charles Hermès, eu vou mostrar pra vocês de pertinho. E ela é muito maravilhosa, muito gostosa. E a gente teve uma oportunidade, um brechó de comprar essa poltrona. E a gente falou, não, vamos comprar, a gente coloca ali naquele canto, a bicicleta a gente guarda no bicicletário, algum outro lugar. Porque realmente ia valer muito o investimento, tava um valor muito, muito bom. E a gente decidiu aproveitar. E ela é muito gostosinha para ler um livro, ficar de boa, descansar, muito, muito, muito bom. Para a sala, a gente pensou em diferentes instâncias de luz, porque a gente colocou um ventilador. Aqui nesse prédio não pode ar-condicionado, então todos os espaços a gente tem ventilador para conseguir aguentar o verão, né, o calor que tem. Então a gente colocou um ventilador. E aí a gente trouxe várias instâncias de luz, porque esse ventilador não tem iluminação central. Eu amo esse ventilador, acho que é o que eu mais gosto da casa. Os outros a gente comprou com iluminação central e eles não são tão bons quanto esse. Não sei se é uma questão de marca, uma questão de estrutura, enfim. Mas ele é muito legal. Mas aí a gente criou várias instâncias de luz. Então a gente tem aquela lá. A gente tem uma luz ali atrás, eu vou acender para mostrar para vocês, que ela fica em cima, na parte de baixo aqui do armário, tá? Em cima da bancada. A luz central da cozinha, que eu uso bem pouco, mas eu quis colocar porque às vezes eu preciso de uma luz mais forte aqui, alguma coisa mais intensa. Então eu acabei colocando ela, que ela é bem intensa. A gente colocou essa luminária, que também foi uma luminária que a gente que fez. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando detalhadamente como que eu fiz cada uma dessas peças, comenta aqui embaixo que eu preparo para vocês um conteúdo assim. E aí aqui a gente fez essa luminária, então a gente comprou esse perfil em U, aí a gente comprou o tecido, forrou, atirantou, prendeu. A gente já tinha deixado uma estrutura de madeira na parte do forro para conseguir atirantar essa luminária sem ter um problema de peso no forro de gesso, então a gente já deixou a estrutura para fixar ela. A gente tem ali na outra lateral que eu vou mostrar uma luminária do Yoshi muito gracinha, que é de neon. A gente tem uma luminária por cima da prateleira, acima do móvel da TV, que eu também amo. E a gente também tem a luminária da sala de jantar. Então são várias instâncias de luz que quando a gente quer uma luz mais intensa, a gente vai acendendo tudo. E quando a gente quer uma luz mais fraquinha, a gente deixa uma ou outra luz e fica um espaço super aconchegante. Bom, aqui dá para ter um visual ótimo para vocês conseguirem ir emendando a casa. Então a gente sai dessa parte da chegada, a gente tem a cozinha, a lavanderia para lá. E para cá a gente tem sala de jantar e aí aqui a gente tem a sala de estar. Então o que está na minha frente é a sala de estar, sala de TV. E aqui atrás a gente tem a parte da poltrona que eu comentei com vocês. Ela não é linda, gente? E ela é super confortável, assim, pra você deitar, ficar de boa. Tem a parte do puff, é uma delícia, de verdade. E desse lado de cá, a gente tem a mesa de jantar. As cadeiras a gente comprou no mesmo brechó. Apesar de ser brechó, tem algumas peças que são de brechó mesmo, que já foram usadas. Como, por exemplo, essa poltrona, tá? Ela já pertenceu a outras pessoas. Mas essas cadeiras aqui não, elas eram novas, então a gente comprou, lá também tinha algumas coisas nesse sentido. A mesa também a gente já comprou pronta, foi uma mesa bem baratinha, acho que eu paguei 300 e pouco. Vou ver se eu acho o link dela, eu mando aqui, deixo aqui na descrição. E ela é muito boa, eu acho ela bem firme, bem resistente, ela é bem confortável, então foi assim uma ótima investida. E essa luminária que eu comentei, que é uma das luminárias, deixa eu acender. É uma das luminárias também, então é um dos pontos de luz que a gente tem. A mesa tá um pouco descentralizada, tá? Era pra ela estar um pouco mais pra lá. Então fica aqui esse núcleo.
Aqui a gente ainda vai ter um painel lindo que a gente vai fazer com alguns azulejos da Lurca. Já fica aí esse spoiler para vocês sobre esses azulejos que a gente vai colocar da Lurca. Depois eu vou deixar aqui uma imagem do modelinho que é. E a gente vai ter aqui um painel, mas a gente ainda tá pensando em algumas coisas de como estruturar ele, de como que vai montar ele aqui na parede. Mas em breve ele vai estar pronto e eu também venho mostrar aqui para vocês. E aqui a gente já vê um pouquinho do nosso lambri que a gente fez, que a gente planejou, cortou e montou aqui na parede. Então eu vou virar a câmera para poder mostrar o outro lado, então mostrar outra parte da sala e mostrar esse detalhe do painel que eu acho que é bem legal de vocês verem e ver todo o processo, o que a gente modificou. Ah, e ver também a porta mimetizada, que tá super bacana. E aqui a organização da sala foi pensada assim para trazer mais aproveitamento, então para ampliar esse espaço. Olha o visual que a gente queria com a integração, tipo, super amplo. E aí aqui a gente tem espaço da sala de jantar, onde vai ter o painel, e aqui a gente vai ter o lambri. Então qual era a nossa ideia principal aqui? A gente queria separar a área comum, que era a cozinha, chegada, a cozinha, a lavanderia e as salas, da área íntima. Então que ali dentro a gente tem escritório, o quarto e os 2 banheiros, que provavelmente vai ficar para um outro vídeo, tá? Que esse vídeo já tá bem comprido. Então aqui a gente tem esse painelzão. A gente fez aqui toda a parte do painel, a gente embutiu o... Opa, deixa eu ver desse lado. A gente embutiu aqui o interruptor, porque a gente queria que ficasse bem discreto. E aqui a gente tem a porta mimetizada. Ainda tem aquela questão que eu comentei com vocês sobre alguns acabamentos finais, mas pra mim ela já tá linda, só alguns detalhes mesmo. E aí aqui a gente tem a porta mimetizada, então a gente consegue ter essa separação desses espaços. E a gente cria essa amplitude nessa parede, porque a gente trouxe o lambri para ela toda. Então começa desde lá do canto e ela se estende até o final, até a outra parede, tá? Aqui a gente ainda vai colocar uma cortina, que também quando ficar pronto eu mostro. Mas aqui o que a gente quis trazer? Então a gente trouxe o painel. Esse rack a gente já comprou ele pronto, a gente só montou. A prateleira a gente que fez e aí a gente colocou aquela iluminação. Ah, eu tenho que mostrar pra vocês de noite, porque essa luzinha é a minha luz favorita da casa, mas ela é muito gostosa à noite, então tá tudo escuro, você acende só ela, fica um espaço super aconchegante, eu amo de paixão. Então tem essa luzinha, e a gente comprou também essa TV quadro, colocou a moldurinha dela em branco, então fica super bacana, no dia a dia a gente pode deixar a obra que a gente quiser. E quando a gente quiser ver TV, tem um sofá super espaçoso, eu vou mostrar ele de pertinho também. Acho que o sofá foi a primeira coisa que eu mostrei dessa casa, a gente comprou ele super antes, porque a gente também aproveitou uma promoção, que era uma queima de estoque, e a gente aproveitou, e aí ele foi uma peça que a gente comprou há muito tempo, então provavelmente você que me acompanha aqui há mais tempo já viu esse sofá aqui, mas eu vou mostrar de novo. Então aqui a gente fez esse painel todo, e esse daqui foi um painel que a gente fez pela Léo Madeiras. Então a gente fez todo o plano de corte deles, cortou e a gente instalou aqui. Aqui a gente só colou ele e parafusou nos pontos onde tem prateleira, onde tem a TV, onde tem o rack, o que foi ajudando a fixar ele na parede também. E aqui a gente também colou e em alguns pontos a gente teve que colocar um preguinho para poder fixar melhor. E a porta mimetizada, a gente já tinha essa porta no escritório. E a gente tirou a porta do escritório, hoje a gente não tem porta lá no escritório, vou mostrar. Essa parte eu vou mostrar, vou deixar um spoiler do escritório pra vocês, que vão ser os próximos ambientes, eu vou deixar um spoiler, pra dar aquele gostinho de quero ver mais. Opa, a porta abriu, gente. Nossa, dá até um arrepio, né? Gente, quem tá aqui? Porque só tô eu em casa, a porta abriu, mas é o vento. Mas enfim, aí que a gente tem a porta, eu vou mostrar um pouquinho lá, mas a gente já tinha aquela porta, a gente aproveitou ela para poder fazer aqui. Então a gente pegou uma folha de porta normal, a gente fez as partes da dobradiça invertida, então abre para lá, então você não consegue ver por aqui, e aqui a gente casou as ripas para elas ficarem como uma porta mimetizada. Eu adorei o resultado, a gente colocou um puxadorzinho também bem discretinho aqui, e foi isso. Me contem aqui o que vocês acharam desse painel, me contem o que vocês estão achando de todo esse tour pelo apartamento, eu quero muito saber. Então, ó, pra vocês já terem um pouco de spoiler, vamos entrar aqui. Aqui, então, a gente tem um hallzinho de entrada, tá? E aí, aqui desse meu lado, que é a minha esquerda, pra onde vai ser o direito de vocês, a gente tem o banheiro social, que foi um que a gente pintou todo de laranja. Aqui tem a porta do nosso quarto, da suíte, e aqui
é o espaço do escritório que eu comentei que a gente arrancou a porta. Então a gente arrancou a porta e trouxe a porta pra cá, então a folha da porta a gente aproveitou. A gente não aproveitou o batente, tá? A gente teve que comprar um novo, por quê? O batente a gente deixou para dar acabamento na parede e também normalmente quando você arranca esse batente, ele quebra, tá? É muito difícil. A guarnição, que é essa parte aqui da lateral, essa daqui, você até consegue arrancar ela inteira. Agora o batente é muito difícil, tá? Por conta da fixação dele, ele acaba saindo quebrado. Então a gente comprou um batente novo, a gente não precisou comprar a guarnição, a gente comprou só o batente e aí a gente colocou a porta aqui para deixar ela embutida no painel. Bom, então aqui vocês estão com o spoiler do escritório, mas basicamente esse escritório a gente tem um armário na parte da frente, que ele já veio aqui com a casa, com o apartamento, a gente manteve e só trocou os puxadores. E desse lado de cá, a gente tem duas estações de trabalho, onde eu costumo trabalhar, e aí o fundo, a gente fez uma textura de cimento queimado, que a gente usou uma massa da Argapol, eu vou deixar aqui também, eu adorei trabalhar com eles, a massa é super fácil ali de aplicar. Na verdade, assim, eu tive dificuldade porque vai doendo o braço, você vai tendo que passar e o braço vai doendo, mas a textura ela pega super bem na parede, então se for um profissional aplicar, com certeza ele vai ter essa facilidade, tá? E vai conseguir aplicar e vai ser resistente, porque ela tá aqui há tipo muito tempo e fui eu e meu marido que aplicamos, então deu super certo, tá? Você também consegue aplicar, só tem que ter ali paciência aplicando de um lado pro outro e também uma forcinha no braço, a academia com certeza já vai estar paga. E ali a gente tem a estação de trabalho dele também, que tem dias que ele trabalha aqui home office. E aí é um escritório compacto, mas assim, que é muito funcional pra gente. Mas pra mim mudou a minha vida ter um escritório dentro de casa, porque antes eu trabalhava de casa do meu quarto. E aí era péssimo, porque o mesmo ambiente que eu dormia também era o ambiente que eu trabalhava, que eu ficava estressada. Então era muito ruim. Então ter um espaço destinado só pra trabalho é muito bom, é muito, muito bom. Assim, é uma qualidade de vida muito diferente. Então eu sou muito feliz por poder ter esse espaço aqui bem organizado, funcional para eu trabalhar. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre como você pode ter um escritório funcional na sua casa. Se você ainda não conferiu, também vou deixar ele aqui na descrição para você ir conferir depois desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse tour, de eu ter mostrado cada detalhe, mostrado como que a gente pensou o projeto para esse espaço do meu apartamento, principalmente essa área comum. Agora eu vou fazer um novo vídeo contando da área íntima, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Por favor, se vocês gostaram, já deixa aquele like, comenta alguma coisa sobre qual cantinho foi o seu preferido. Eu vou amar saber, receber esses comentários de vocês. E aproveita para pegar na descrição desse vídeo vários dos vídeos que eu coloquei sobre outros assuntos que eu já abordei um pouco mais aprofundado, ou até sobre o escritório que eu comentei agora há pouco, que tem um vídeo contando como você pode ter um super funcional aí na sua casa. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Então já vai na descrição, escolhe algum dos vídeos que te chamou mais atenção, clica e vai conferir. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!